Semáforo com sinal vermelho. Automóvel anda em uma rua do bairro. A Companhia Brasileira de Cinema orgulhosamente apresenta... Aparecem várias casas e o carro continua andando. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Erechim. Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Sol nascendo sobre o bairro Progresso. Menino de bicicleta sobre o viaduto. O paradoxo do preconceito não está em procurar sempre a outra coisa. Está em continuar procurando a mesma, depois de ter sido encontrada. Quando o maior bairro do Alto Uruguai gaúcho, maior que centenas de cidades do estado, é visto pelos olhos do povo, pode ser reconsiderado e entendido como necessário para o desenvolvimento regional. Bairro visto do alto. É aqui que nascem grandes ideias. É daqui que partem a mão de obra e o serviço braçal, muitas vezes rejeitados por aqueles que criticam este local. Aqui nascem pessoas, crescem, trabalham e morrem, deixando sua história muitas vezes esquecida no tempo da solidão. Paradoxo: as caras do progresso. Assim como as casas e as ruas, os bairros não são todos iguais. Eles têm tamanhos diferentes, construções e ruas também diferentes. Mudam também os moradores. O bairro é um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta características próprias que estão associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Assim como as casas e as ruas, os bairros não são todos iguais. Eles têm tamanhos diferentes, construções e ruas também diferentes, mudam também os moradores. O grande bairro Progresso é um braço direito da sociedade local. Passeio aéreo pelas casas. De repente, estou só. Dentro do parque, dentro do bairro, dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país, dentro do continente, dentro do hemisfério, do planeta, do sistema solar, da galáxia, dentro do universo. Eu estou só. De repente, com a mesma intensidade, estou em mim, dentro de mim e ao mesmo tempo de outras coisas. Numa sequência infinita que poderia me fazer sentir grão de areia. Mas estar dentro de mim é muito vasto.
O bairro é um pedaço da cidade que recebe um nome e apresenta características próprias que estão associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Passeio aéreo pelas casas. Viaduto sobre a BR-153. A minha relação da história com o bairro é toda a minha vida. Eu nasci aqui dentro do Progresso. Tinha 5, 6 casas só aqui no bairro Progresso, que na verdade não era Progresso, era Matador. Chamavam de Matador, porque aqui onde é que é agora hoje o OBS, ele tinha tipo um frigorífico, né? Um abatedor de gado, e então ele levou o nome de Matador, ninguém tinha uma ideia de trocar de nome ou de alguma coisa, ficou Matador, Matador, e virou Matador, até aproximadamente, acho, os anos 70, por aí. Aí já tinha mais gente, foi feito um baixo-assinado e trocaram para bairro Progresso, porque na verdade ele começou a crescer rápido, né? Saí, mas eu nasci e vivi a vida inteira, tipo, saía, ficava um ano trabalhando em algum lugar e voltava e morando aqui, né? Olha, no máximo tinha umas 8. Tinha a família Molossi, a Garbulha, ali os Clima, o Valmórbita e os Quadros. Essa era as famílias que tinha aí, e nós se criamos juntos aí, muito distante. Muito distante porque nós não tínhamos nem acesso, para a cidade. O acesso era carreiro. Aqui é onde a João Francisco Busata, que emenda com a Rua das Rosas, que dá lá no Trevo, ali era carreiro de 80 centímetros. Eu nasci em 58, meus pais já moravam lá. Meu pai trabalhou no antigo Matadouro desde os 17 anos de idade, né, que era da família ali do meu avô, do Zarpini. E foi uma infância bem legal, porque o bairro Progresso sempre foi um bairro de pessoas humildes, mais pobres assim, mas de pessoas muito bacanas, assim. Eu e o Celso, por exemplo, a gente de tarde, né, o meu pai sempre tinha bastante cabrita, a gente tirava as garrafinhas de leite para dar para as crianças, né, levarem para casa. Então foi uma infância bem tranquila, bem legal, né, porque a gente também, era aquele meio que a gente vivia, né, eram pessoas, assim, o bairro era bem pequeno, né, porque ali onde tem a UBS, a Obra Santa Marta, ali era tudo colônia, né, então que era ocupada pelo nosso pai, que tinha o gado que vinha para o abate, né, e funcionava onde tem a UBS hoje, do lado ali da UBS, funcionava uma cadeia de animais, que os fiscais passavam no centro e recolhiam as vacas de leite que o pessoal deixava solta, né? Afinal, daí eles levavam lá para essa cadeia e o pessoal tinha que pagar uma taxa na prefeitura para ir retirar. O número de pessoas, de famílias eram bem poucas, né? Mas sempre de famílias assim, trabalhadoras, que não tinham muita instrução, né? Mas não se tinha roubo, assalto. A gente vivia uma vida bem tranquila. Nós brincávamos muito, eu estudava ali na escola Dom Pedro, que hoje mas naquele tempo era bem pequenininha, né? Então, eram as crianças que tinha, né? Nós brincávamos sempre na minha casa, porque daí a mãe de tarde servia o lanche, como sempre foram crianças, famílias pobres, né? Então, a referência do bairro era a nossa casa ali, né? De tarde a gente fazia churrasquinho e repartia com as crianças, né? Então, tudo girava ali. Porque por exemplo, quando o bairro, a Igreja Católica começou a descer e rezar as missas, eram realizadas ali na nossa casa. Quando tinha as campanhas de vacinação, eram lá também que os profissionais da saúde desciam, né, para fazer aquelas
vacinação. Não, era todo mundo amigo um do outro, né? E se ajudavam, assim, ó. Só que assim, era bem mais pobre do que hoje. A pessoa que era pobre naquele tempo, porque hoje é mais fácil de se conseguir as coisas, né? Por exemplo, tinha famílias que moravam embaixo de uma lona. O meu pai, que era o Demétrio Arpini, né? As pessoas compravam o gado nas fazendas, levavam até lá, ele abatia, ele cobrava uma taxa por boi, assim, abatido, né? E ele distribuía nos açougues. E na época a vigilância sanitária já era bem enérgica, por exemplo, assim, o prédio onde eles abatiam esse gado, ele era todo de azulejo branco, até uma altura. Tinha uma peça onde eles esperavam a carne ficar umas horas, porque tinha fiscalização do Estado, né? Que ficava lá dentro acompanhando todo o abate, né? Olha, eu vejo o Bairro Progresso com muito carinho, porque eu me criei lá, me formei no magistério, comecei a lecionar lá e fiquei lá até me aposentar. Então, eu sempre defendi o Bairro Progresso, porque eu sempre digo assim que o Bairro Progresso é um bairro de pessoas trabalhadoras, menos desfavorecidas, muitas, né? Que vieram do interior, que venderam lá um pedacinho de terra, chegaram em Erechim e tiveram que ir para um bairro. Então, que foram para lá. Eu vejo assim, ó, eu trabalhei 29 anos lá, eu nunca tive problema com uma mãe, com uma família. E lecionei, trabalhei lá bem no centro ali do Bairro Progresso. Nunca tive problema com família, né? E eu vejo assim que o Bairro Progresso sempre foi um bairro muito bem assistido. Que na época era o Dom Jerônimo, que foi bispo depois que recém tinha sido ordenado, e as irmãs da congregação Santo Agostinho, que trabalhavam no bairro. Depois, eu não sei te dizer o ano, em seguida veio os vicentinos, que trabalhavam ali onde tem a obra hoje, aquele terreno ali, e ainda é dos vicentinos. Ali eles ensinavam a costurar, bordado, fazer comida, aproveitamento de alimentos. Então, o bairro Progresso sempre foi um bairro assim, que teve assistência, que o poder público, a igreja, sempre cuidou muito, sabe, daquela população. Eu daria os parabéns pelas famílias tradicionais lá, que lutaram, que seguraram, assim, que foram formando os filhos e foram fazendo o bairro crescer junto com eles, né? Porque eu estava lá, presenciei isso. E que assim, que eles são como qualquer outro, que eles não devem se sentir inferior a ninguém, né? Que eles têm que lutar, que eles têm que defender o que é deles e que o bairro hoje é deles, né? Eu sou. Meu nome é Celso Antônio Arpini, conhecido por Nego Arpini, maioria, desde que me conheço por gente, com esse apelido, né? E saí lá do bairro com 7 anos. Quando o pai morreu, eu tinha 6, com 7 nós íamos morar para a cidade. Mas a vida que eu tive lá no bairro Progresso, o começo, para mim, foi muito bom. Tanto que eu me lembro de muitas coisas, hoje com 62 anos, eu me lembro como fosse ontem que estava acontecendo essas coisas comigo lá. Porque com aquela carniça de boi que existia, daí tinha os marchantes, os donos dos açougues, né? Levavam os boi lá, mas uns marcavam e uns não marcavam, chamavam eu para só olhar o boi e dizer. Chegava lá na hora de botar os boi na mangueira, esse boi é do Abílio, esse é do Alduzílio, esse é do fulano, esse é do ciclano, não precisava marcar. Daí só marcava as ovelhas, que era muita ovelha, né? A ovelha baixava, às vezes, um caminhão de 200, 300 ovelhas, daí as ovelhas marcavam. Cada marchante tinha uma tinta, mas o gado eles chamavam eu para olhar. Eu botava o olho, e até hoje o olho biônico no gado. Olhava e dizia, não, esse boi é do fulano. Não, mas não, esse boi é do fulano, não vão matar. Se matarem, vão matar enganado. Chamavam o homem lá, o dono do boi, ele confirmava, não, esse boi é do fulano, não é meu. Né? Então existia muita honestidade naquela época, né? Gente séria, não era. Hoje a seriedade vai até que, quando me favorece, honestidade existe, senão não existe, né? Hoje a palavra do homem e uma folha seca, bem dizer, é a mesma, né? Conforme o vento sopra, ela vai. Então, mas naquela época existia.
que era tudo humilde, né? Até nós não era, nós sobressaía por causa de tinha um matador um pouquinho mais, mas o povo de lá muito humilde, né? Muito humilde, pobre mesmo, né? Então, e eu dava, a gente vendia para comprar picolé. Como a minha irmã me disse agora que nós pedíamos uma galinha para minha mãe, fazia uma rifa entre os marchantes, os donos, os açougueiros que desciam lá, para nós comprar picolé. Na sexta-feira, descia um vermelho aqui na entrada do Meno, ele pegava e descia lá vender picolé para nós. E nós comprávamos 10, 12, 15, 20 picolé por tarde para chupar, porque isso era uma vez por mês, quando às vezes nem ia por mês, né? Então, mas tem gente, esse dia eu fui num lugar lá, o cara, tu é o Nego Arpindo, tá? Ele trabalha na prefeitura, cuida o lixão lá embaixo. Daí ele me contando. Ele contando coisa do pai, conversando coisa do pai, que ele é mais velho que eu. Ele se lembra mais do meu pai do que eu, próprio, né? E ele falando. Não, porque teu pai isso, nós fazíamos. Quando o pai comprou umas terras aqui onde nós moramos hoje, então eles trabalhavam para o pai naquela época. Vinham plantar grama, fazer cerca, né? E eles falando para mim, mas um homem já de uns 70 e poucos anos, né? Contando história que eu não sabia, né? Falecido Plínio tem, acho que 7 gurias e 2 homens, o Velci e o Luiz, mas andou com eles até hoje, gente que, né? O próprio Vitor, eu acho que também teve, que é filho do seu André, né? E tem mais assim que a gente não, falecido Adão, que eu me dou com os piá. Agora até nós estávamos conversando aqui, tem eu cheguei na frente da casa, uma moça gritou lá, nós estão ali, né? Que é uma moça que nós se criamos junto, a Nair e o Paulo França, que moraram lá, ficaram, esse Paulo França e a Nair moravam onde tinha uma fonte d'água, que essa água vinha até umas caixas, das caixas ela entrava para dentro do matador, né? E agora eu vi, estão morando aqui do lado aí, né? Mas gente que fazia, botar pouco, 30 anos que eu não vi, não tenho contato, convívio assim, né? Mas estão vivos, que nem eu, né? Eu tenho o sangue deles. Eu sempre, nunca tive vergonha de dizer que eu nasci no bairro Progresso, né? Lá no Matador, velho, como chamavam antigamente. Agora que modernizou, virou o bairro Progresso. Mas eu chamava de Matador, como foi conhecido. E eu nasci lá e nunca tive vergonha de ninguém. De dizer em parte nenhuma que eu nasci no Matador, não no bairro Progresso. Depois que virei gente, que daí sim virou o bairro Progresso. Era tudo mais moderno. Hoje, se uma pessoa chegar e dizer assim, ó, eu conheço como que é o Progresso, conhece agora, olhando assim. Mas o de antigamente, ninguém conhece. O nosso bairro ninguém conhece. E as casas não eram de madeira, aquelas madeiras retinhas. Sabe aquelas madeiras que tinha nó no meio, assim, costaneira. Tu olhava para um lado e enxergava do outro. Era tudo assim as casinhas que a gente tinha aqui. Mas foi um bairro muito bom hoje, que muitas pessoas podem, como é que eu vou dizer, achar o nosso bairro que o pessoal é ruim. Claro, tem os bons e tem os ruins. Mas aqui sabendo morar, olha, eu saí do bairro e voltei de novo, por quê? Porque é um bairro bom. Eu já morei no bairro Cerâmica. De quando eu cheguei lá com o caminhão de mudança, todo mundo tomando seu chimarrãozinho, tomando ficou. Ninguém veio. Caiu um cabo de vassoura, vou lá para juntar para a vizinha. A vizinha chegou agora de mudança. O nosso bairro, todo mundo pode olhar meio de canto no nosso bairro. Mas nossa vizinhança é uma vizinhança boa. Porque se um vizinho chegar meio mancando, o vizinho já vem de lá. Mas o que houve? Machuquei meu pé. Mas eu tenho um chá lá, já vou lhe trazer. Ó, eu tenho um remédio. Aqui todo mundo se ajuda. Chega um caminhão de mudança, o homem está sofrendo para descarregar. Vem um lá. Ó, deixa que eu lhe ajudo. Aqui é um lugar que muita gente tem discriminação, mas no momento o bairro é unido. Dava jogo. E que jogo que dava ali? Hoje, fizer um jogo, se tiver 30 pessoas para assistir, é muito. Mas naquela época era a diversão que nós tínhamos. Um jogo, né, de futebol que a gente tinha. Renon Dançante, que era no Salão Amarelo, que antigamente tinha também. Hoje também acabou tudo, mas naquele meu tempo era assim. É a discriminação que tem, porque se uma atolar do outro lado, eles emparelham tudo.
né? Um roubou ali, não. Da onde que tu mora onde? Progresso. Já falam de conta que te ignoram, parece que tu tem uma doença contagiosa. Porque eles acham que as pessoas têm que pagar tudo pelos erros de uma pessoa que fez, né? E não é por aí. Preconceito tem de vários sentidos, foi por isso que eu perguntei. Eu sou monocular. Eu sou aquela pessoa que enxerga com um olho só, e desse que eu enxergo só 70. Dependendo das distâncias, eu não enxergo muito bem. Né? Já começa por aí, por mim. Eu estou usando um crachazinho. Né? Aqui eu não vejo porque todo mundo me conhece, que eu estou dentro do meu bairro, todo mundo me conhece. Mas no centro, vou a Porto Alegre, que eu me trato lá, eu boto para me identificar que eu sou uma pessoa deficiente visual. Porque tem muita gente que, infelizmente, eu não sei se foram no colégio para comer merenda, eu acredito que não, né? Porque para ser deficiente tem que faltar um braço e uma perna para ser deficiente. E não, nós podemos ser deficiente até de um dedo, né? Mesmo que um dedo não mexe, mas ele é deficiente de um dedo, né? E o meu caso, eu já enfrentei muito preconceito com isso aí já. Olha, na verdade, a pessoa procura por progresso realmente, né? E a gente vê ele assim, na verdade, até com uma certa tristeza pela fama que ele tem, sabe? Não pelo que a gente vivencia aqui, mas aonde tem pessoas que se dizem assim, ó, vamos no progresso, não, lá não dá para ir. Lá não dá para ir porque é muito perigoso. Lá não dá para ir. E não é assim, vivendo aqui dentro. Vivendo aqui dentro. Há disputa por território, por isso, por aquilo. Tem disputa. Mas, na verdade, é entre eles. Rápido. E eu acho assim que de curto prazo não tem como melhorar. Porque, na verdade, o que vai melhorar é a educação. É dar educação para as pessoas que vai melhorar, sabe? Tem que pegar, tirar essas crianças das ruas, que tem muita criança na rua. Tem muita criança na rua que estão se perdendo, porque eles estão achando bonito que o outro lá dá um tiro no outro. Eles estão achando bonito que a pessoa briga com as autoridades, briga com a polícia. Então eles estão achando bonito, então eles são super-heróis deles. Aqui minha atuação aqui é com a Pastoral da Criança diretamente, onde nós temos assim 12 grupos neste momento. Houve tempo que teve bem mais grupos. Nós atingimos já atender a 420 crianças. E estas crianças é até 6 anos que está dentro da nossa possibilidade de atender, orientar. Pegamos desde as mães gestantes, acompanhamos elas, a criança quando nasce, e depois até os 6 anos nós temos o acompanhamento com o desenvolvimento, porque nós queremos que as crianças tenham vida e vida em abundância. Aí para cada grupo nós temos uma líder. Esta líder faz o treinamento e ela acompanha família por família que tem as crianças abaixo dos 6 anos. Tem o controle, tem a celebração da vida. Nós temos encontros de formação com as líderes, cada 15 dias nós temos. É uma organização internacional. Nós temos a sede da Pastoral da Criança em Curitiba. E essas nossas crianças que acompanhamos têm a ficha e são enviadas cada mês para Curitiba, sede nacional, aonde que vai e retorna para nós, né, um valor mínimo, nem de R$1 por mês por criança. É muito baixo. Mas o que nos ajuda, nos fortalece nisso é a colaboração da sociedade de Erechim. Modo especial a Mesa Brasil, que nós recebemos e é sempre distribuído igualitário para cada grupo. As líderes que atuam diretamente nisso, elas são apaixonadas por isso. Elas gostam, amam, e as famílias também gostam porque eles recebem orientação de como trabalhar, como atender a criança, né, nessa dificuldade ou naquela, como fazer, como atuar, como orientar. Daí as líderes que são as responsáveis de acompanhar toda esta missão que elas têm de acompanhamento nas famílias. É impossível contar sobre a história do bairro sem contar a minha história também, né? Porque eu nasci aqui,
Então eu até 1 ano mais ou menos a gente morou, meus pais pagavam aluguel ali atrás da casa dos Garbui ali que tinha, que era atrás do Dom Pedro. Com mais ou menos 1 ano eles adquiriram uma casa aqui na Rua São Jerônimo, que foi ali onde eu passei parte da minha infância e minha adolescência também. Eu lembro de algumas coisas assim, eu frequentei o CEBEM, que tinha antigamente, ali a gente fez muitas amizades, umas que até a gente traz até nos dias de hoje. O CEBEM, a Obra Santa Marta, quando a gente era criança aqui tinha o Centro Social Urbano, tinha a colônia de férias que a gente vinha, tinha as merendeiras, que é uma época maravilhosa, assim, que eu me recordo até hoje, muita coisa boa a gente viveu ali, tinha gincana, era maravilhoso. Aqui também no Centro Social Urbano, naquela época a gente vinha tomar banho, porque nem todo mundo tinha água encanada, então a gente tinha os banheiros comunitários e a gente vinha tomar banho ali. Também tinha os tanques comunitários, que eu me lembro que a minha mãe vinha lavar roupa e a gente era criança, a mãe trazia a gente junto e a gente vinha brincar com as outras crianças também. Foi bastante sofrido naquela época, era bem complicado, né? Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 12 anos, a minha mãe viúva com 5 filhos dela e mais uma adotiva. Então, naquela época que era tudo muito difícil, bem mais difícil do que é hoje, né? Em alguns sentidos, claro, hoje com a modernidade, com a tecnologia mudou bastante coisa, mas era bastante sofrido. Por isso que a gente frequentava a obra, que pelo menos ali a gente tinha alimentação, né? A obra, o CEBEM, ali a gente tinha, pelo menos a alimentação era garantida. É que eu acho que a parte melhor, assim, foi da minha infância, eu sinto muita saudade, assim, é da parte que tinha a colônia de férias aqui no bairro. Era muito bom. Era uma época boa, porque eu acho que a violência não era tão gritante naquela época e a gente não tinha o peso, a responsabilidade, né, do adulto, então era uma coisa muito boa, assim. Então, eu não vou te dizer que porque momentos felizes eu tive vários, né, o nascimento das minhas filhas, mas a parte boa mesmo, que eu sinto saudade, que eu sinto uma nostalgia muito grande, era a colônia de férias, era muito bom. Eu sonho em ver essa criançada, essa meninada que está crescendo por aí, que eles tenham um futuro melhor. Eu sonho em ver eles formados, que seja ofertado para eles outras oportunidades, que eles consigam ver, através dessas oportunidades, que é possível ter um futuro melhor, um futuro brilhante, diria eu. Então, o que mais para mim, assim, então, na questão do preconceito, que me marcou bastante nesse sentido. Então, há quase 10 anos atrás, por gostar muito de dançar, eu tive a ideia de realizar um projeto social de dança. E para mim, trazer uma profissional para cá não foi uma tarefa fácil. Ninguém queria vir para dar aula no bairro. Tu falava que era no Progresso, eles arrumavam 1000 desculpas e não vinham. Então, eu acho que até aí talvez eu não tivesse sentido tanto preconceito assim na pele, mas a partir daí eu vi que era bastante gritante. Os profissionais, quando falavam que era no bairro, eles não vêm. Eles não vêm. Muitas pessoas, antes de conhecer a história do bairro, elas têm muito medo e muito preconceito. A mídia insiste em falar só na parte ruim. Só, tipo, da violência. Olha, pode ver, quando matam alguém, as pessoas dizem, foi no bairro Progresso. E se for no bairro Progresso, as pessoas descem o pau daí, né? Daí sim, entendeu? Então, eles não falam da parte boa, e aqui tem muita coisa boa. Tem muita gente boa que mora aqui. Os problemas não são tão grandes como se imagina, né? Dá para resolver ainda. E eu torço para isso, porque eu sou cria daqui, e praticamente uma dos poucos que estão vivos ainda. Deve ter mais 2, 3 aí, mas não vivenciaram e não gostam tanto como eu gosto aqui do bairro. Eu gosto daqui. Eu não vou morar em outro lugar porque eu gosto daqui. Existe problema de violência? Existe. Mas que nem para mim, não existe. Eu ando em qualquer lugar, em qualquer hora do bairro, e não me acontece nada, e paro conversar com todo mundo, porque as pessoas que estão aqui viram eu crescer, sabem que eu sou daqui, que eu sou veterano, que eu sou raiz daqui. A história que mais me marcou quando foi no final do ano, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar em dezembro, no início de dezembro,
E ali perto do Natal, a gente foi em algumas casas passar. A Simone, minha colega, foi me acompanhar para me conhecer até um pouquinho do bairro, né? E o que mais me chamou a atenção é que algumas casas não tinha nada de alimentos. As pessoas abrindo as portas para comprovar, tipo, olhem aqui, a gente não tem nada para comer, enfim, né? Então essas histórias, isso me marcou bastante, né? De chegar na casa de uma pessoa e ver que ela não tinha nada de alimentação, enfim, para dar para os filhos, enfim, isso me marcou bastante. Tem muita gente trabalhadora, inclusive até uma vez eu falei numa campanha, nós pedimos um pórtico ali, que até foi derrubado, pedimos um pórtico ali na entrada do bairro, e daí tinha a faixa, e daí o Zanella disse, vamos botar o quê? E daí eu disse assim, vamos colocar berço dos trabalhadores. O Zanella me olhou e disse assim, berço dos trabalhadores? Por que berço dos trabalhadores? Eu disse assim, porque se o senhor vier às 5 horas da manhã ali, o senhor vai ver por que é o berço dos trabalhadores. Imagens noturnas do bairro Progresso. Sol nascendo. Que o bairro Progresso, ele tem caminhos bonitos. Que o bairro Progresso é um desafio para continuar progredindo para o bem de toda esta comunidade. Que seja pensado, refletido, planejado e continuar essa organização para o bem comum de todos. E que diminua a violência e que cresça mais a paz. Onde é o Petit Village, meu tempo de menina, aquilo era tudo mato. Tinha um moinho de farinha lá, que hoje não existe mais, né? Hoje terminou também, né? O que trazia coisa para o nosso bairro para vender também era os capras. Poleto ainda continua, né? Que vendem lenha, vendem um monte de coisa, que nosso bairro vende leite, né? Vende queijo, vende salame, vende torresmo. Então tem muita coisa que às vezes as pessoas dizem que conhecem nosso bairro, mas na verdade, se for ver, não conhece. Eu acredito que não sou só eu que sou apaixonada pelo bairro, porque para continuar morando aqui, continuar acreditando, com certeza tem que ter uma paixão, um amor pelo lugar onde a gente mora. Então eu quero dizer para essas pessoas que continuem acreditando, que continuem educando os seus filhos, continuem incentivando eles a seguir pelo caminho bom, pelo caminho da honestidade, do trabalho, e que é possível sim a gente ter bons cidadãos. É nisso que eu acredito. Então é isso que eu quero pedir, para as pessoas continuarem acreditando também. Teve um apoio muito grande das instituições religiosas. Aliás, foram as instituições religiosas que deram um primeiro plano de desenvolvimento de uma cidadania, de um senso de pertencimento. Foram as instituições religiosas que começaram a construir casas para as pessoas que tinham poucas condições econômicas. Inclusive, nesse trabalho se destaca muito o trabalho da irmã Consolata, que além de construir no bairro São Cristóvão, também construiu residências no bairro Progresso. Então houve um ensaio relativamente bem desenvolvido, mas não o suficiente para dar um senso de pertencimento, para dar um senso de cidadania deste bairro que depois vai se constituir num bairro muito forte no que tange ao operariado. Quer sorte, o bairro vai tomando reconhecimento, vai tomando uma identidade, é o prolongamento sul da cidade de Erechim, que vai se incorporar ao distrito industrial, que vai se incorporar como também força política para decidir os seus problemas. Hoje, nós temos uma realidade bem diferente do que o bairro Progresso já foi, principalmente no início, com enormes sacrifícios, com muitas dificuldades que o poder público, na medida do possível, tentou resolver, que as instituições religiosas foram pioneiras no sentido de humanizar o bairro, no sentido de devolver plena dignidade àquelas pessoas que não tinham muitas condições econômicas para adquirir um pedaço de terra.
Hoje, o Progresso faz parte da grande cidade de Erechim, da grande urbanização. Ainda com respeito ao bairro Progresso, é importante destacar a vinda da BR-153, inaugurada em 1977. Aliás, a década de 70 é muito pródiga, muito importante, muito significativa no sentido de avaliar a urbanização de Erechim. Homem dentro de um automóvel. Dois amigos tomam café, conversam e interagem um com o outro. Se posicionam para fazer fotos em pontos turísticos próximo ao Rio Uruguai. Observam a ponte que divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, o meu trabalho ele é fruto de uma monografia do curso de História que eu fiz na URI, aqui na nossa cidade de Erechim, e foi então definido junto com o meu, que acompanhou o meu trabalho, foi meu orientador, o professor Ernesto Cassol, a gente definiu então que nós iríamos estudar o bairro Progresso. E por que surgiu essa vontade de escrever sobre o bairro Progresso? Sempre assim, eu me questionava e me incomodava a ideia de que a história ela é feita somente dos grandes líderes, das grandes personalidades, dos grandes acontecimentos, que é importante, é necessário nós registrar as grandes mentes, os grandes feitos. Porém, o povo trabalhador, aquele que de fato constrói a cidade, aquele que faz as coisas acontecerem, não havia registro. Então, ou se havia muito precariamente. Então a gente decidiu conhecer, pesquisar sobre o bairro Progresso. Quando nós falamos em bairro Progresso, que no meu trabalho nós chamamos de grande bairro Progresso, ele ao contrário de que muitas pessoas pensam que ele vai surgir apenas nos anos 80, com a construção das casas do Promorar, ele é muito mais antigo. Ele surge logo após a emancipação de Erechim, em 1918, nós já temos registro de algumas famílias que vêm e vão ocupando o espaço das terras devolutas, que elas ainda nem são registradas em nome ou do município, ou do estado ou da União. São terras devolutas que estavam aí, as pessoas vinham, construíam suas casas de maneira precária, na maioria das vezes, porém não muitas. Algumas famílias, inclusive elas já conseguem demarcar um espaço maior, onde vão poder criar as galinhas, fazer a sua hortinha, ou seja, é um espaço aí que ele é totalmente desabitado. Então, o que o poder público faz, junto com o governo federal, que é financiado, o projeto aqui do Cristo Rei, então ele é financiado pelo BNH, Banco Nacional de Habitação, num programa chamado Promorar, e implementado pela Coab. A Coab era uma companhia estadual que fazia, então, o gerenciamento. Obviamente, com o poder público municipal, que vai destinar as famílias a fazer toda a organização. Então, nesse contexto, nasce o bairro Cristo Rei, que aquele grupo pequeno de pessoas que se estabeleceram ao longo do tempo, então eles vão chegar aqui para morar grandes famílias. Boa parte do nosso cachorro sentado, do antigo cachorro sentado, mas não só. Vem de todos os municípios da região e aqui se estabelece. Para vocês terem uma ideia, antes do Cristo Rei, nós tínhamos o Colégio Dom Pedro, que tinha espaço para 150 alunos. 10 anos depois, foi ampliado, já tinha sido construído o novo, depois ampliado para 1.200 alunos. Então, sou nascido e criado, né, nessa grande comunidade, nesse grande complexo que é o bairro Progresso, essa união de comunidades ao seu redor. Né? Cresci aqui
estudei nas escolas daqui, na Escola Dom Pedro, na Escola Irani Jaime Farina, né? Tive uma criação, né? Meu pai morreu cedo pela minha mãe, que é empregada doméstica, e a gente sempre lutou, né, para sobreviver, né? Eu acho que a educação ela foi um norte para minha vida, né? Quando ingressei na Universidade Federal da Fronteira Sul, no curso de Ciências Sociais, e trabalhei após isso em diversas escolas aqui da nossa comunidade, do município. E aí começou o meu ativismo, né, no trabalho social. Como toda comunidade tem seus defeitos, né, defeitos como a drogadição, como, né, a questão do vandalismo e outras coisas tristes que acontecem em todo o bairro populoso, como é o bairro Progresso e outras comunidades. Mas botando na balança, né, como a gente pode comparar entre o bem e o mal, tem muito mais pessoas boas que são trabalhadoras, que contribuem para a sociedade, para a economia local e que fazem esse bairro evoluir cada dia mais com a participação e a construção coletiva. Para nós sermos enxergados com melhores olhos, como se diz, né, a gente tem que fazer isso e mostrar o nosso potencial através das ações coletivas. Eu acho que toda comunidade tem esse problema, que é a questão de unidade de grupos, organizações e pessoas, né? Eu acho que todos têm diferenças, todos têm, mas tem pontos que nos unem, que poderiam ser muito mais trabalhados para que nossa comunidade possa ser enxergada com outros olhos. Olha, é interessante que na mesma medida que há o preconceito do outro lado da BR em relação a este lado da BR, há toda uma mobilização e uma motivação para desenvolver o orgulho das pessoas. Eu lembro que uma época tinha uma faixa assim na entrada do bairro: Progresso, terra de gente trabalhadora. Ou seja, para dar ideia que aqui não mora bandido, não mora vagabundo, aqui mora gente trabalhadora. E assim é. Você vai ter pessoas que eventualmente vivem do crime, como existe em outros bairros, como existe no centro, como existe em outros lugares. Então, há toda essa tentativa que ela não é por acaso, ela é provocada, ela é intencional, a partir das entidades, das organizações religiosas, de quem mora aqui, de quem trabalha aqui, né, tem os seus trabalhos, para criar esse orgulho e essa sensação de pertencimento. Agora, a escola tem a obrigação de colocar no coração de cada criança a semente do sonho, da expectativa. E a partir disso, você melhorando a educação, você melhora a condição de vida das pessoas. E a primeira que você melhora é o empoderamento da alma, do espírito, da perspectiva. E um dos grandes grupos populosos do estado do Rio Grande do Sul. Então, o bairro é isso. O bairro, ele se constrói cada dia. Ele é uma comunidade que não é de hoje que evolui. A gente tem que agradecer muito às pessoas que passaram e viveram aqui e que fizeram muita coisa para que esse bairro se tornasse sólido e para que a nossa comunidade venha sair dessa onda de preconceito e dessa fama que dizem que o bairro Progresso é ruim. Não, o bairro Progresso é o nosso lar, nossa casa não é ruim. Você imagina, você tinha grupos de futebol, grupos, enfim, rivais que moravam, um morava em tal bairro, outro morava em tal lugar e tal. Os do lugar, eles mais ou menos já se davam, né? Eram vizinhança e tal. Aí você teve casas geminadas para 4 famílias. Você imagina uma casa muito pequena, de 16 metros quadrados, assim, você morar 4 famílias encostadas às paredes, né? Obviamente que isso deu conflito. E além disso, no bairro Cristo Rei não tinha nenhuma bodega, nenhum bar, nada. Então,
todos do Cristo Rei vinham para os que tinha no bairro Progresso. Aí já tem aquela coisa, toma um trago e tal. Aí diz que era quase que diário, assim, os conflitos. Quando vinha um grupo maior do Cristo Rei, eles botavam um banco. Quando vinha um grupo menor, eles tinham que correr para casa. E isso fez com que famílias tivessem que sair daqui, inclusive, para morar. Mas isso é perfeitamente normal e próprio do... Mas isso é no início. Com o passar do tempo, isso vai se consolidando e as pessoas vão se habituando no seu lugar, vão se entendendo novamente. Paredes pichadas na Praça do Céu. Paredes com grafite. Muros pichados. Pessoas chegando na Praça do Céu. Olá meninas, estamos aqui com o Pedro, com o Otelo, vieram de longe, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para conhecer a nossa comunidade e conhecer um pouco, né, do trabalho que é feito aqui no Centro de Artes e Esportes Unificados, na nossa comunidade, nesse grande complexo, né, que é o bairro Progresso, né. Aqui nós temos as meninas que estão fazendo a atividade de crochê, né, com a instrutora Simone, onde elas estão aprendendo um pouco, né, dessa profissão, desse artesanato, né, que também é uma questão cultural e também é uma renda extra para essas famílias que vêm até aqui nesse local para aprender e também para levar para suas casas, para suas famílias, né, esse aprendizado e replicando para as outras pessoas, né, o que elas aprendem aqui nesse local. Tapete, toalhas de mesa, várias coisas são fabricadas aqui nesse local, né, e que são espalhadas para a nossa cidade, né, através desse trabalho de artesanato que essas mulheres, essas senhoras, né, de todas as idades que estão aqui fazendo esse lindo trabalho. A oficina de crochê, ela é uma terapia para as mulheres aqui do bairro e também uma fonte de renda, que ela pode auxiliar no orçamento de casa, para elas poderem também ganhar um dinheirinho e na forma de terapia elas saírem um pouco de casa e fazer alguma coisa diferente e ter uma ocupação. A Paola, a Thalita, que desde criança, né, nasceram, viveram aqui no bairro Progresso. Eu queria que contasse pra gente um pouco como foi nascer e viver nesse bairro, um pouquinho da história de vocês com esse bairro, das lutas, desafios. Hoje elas são formadas em Direito, né, e deve ter sido uma luta gigantesca para chegar até aqui. Então, Pedro, o bairro Progresso sempre foi um lugar muito importante para mim e é um lugar que eu não trocaria por qualquer outro no mundo. Eu moro aqui há 27 anos, né, como a gente estava comentando. Estudei inicialmente no Dom Pedro II, fiz todo o meu ensino fundamental ali. Após, fui estudar no ensino médio no Colégio de Mantovani. Foi bastante difícil, né? Após concluir o ensino médio, eu prestei vestibular para fazer o curso de Direito, que era o meu sonho, sempre foi. Na Universidade de Passo Fundo, consegui uma vaga e alguns anos depois, 2 anos e meio mais ou menos, eu continuei tentando fazer o Enem e tal e consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni aqui na URI. Depois dos 5 anos de faculdade, consegui me formar no ano passado, em julho do ano passado. Antes mesmo de me formar, já tinha conseguido concluir a prova da OAB, passei na primeira e na segunda fase. E em novembro do ano passado também, consegui receber minha carteirinha da OAB. Então, eu lembro que na época que eu estava no ensino médio até, eu e a minha irmã mais velha, que é branca e tem quase a mesma idade que eu, 2 anos mais velha, nós duas estávamos desempregadas e a gente estava em busca de uma oportunidade, de uma vaga de trabalho. E eu lembro que até a gente mandava currículo para as mesmas vagas.
E só ela era selecionada. E às vezes algumas outras vagas restavam para mim, assim, e eu acabava aceitando, né, por necessidade. A gente pergunta para uma criança, o que você quer ser quando crescer? A gente falava, eu quero ser advogada. Nem sabia como que fazia para, enfim, entrar na faculdade, tem que prestar vestibular, tem que isso, tem que aquilo. E o que eu senti falta, que a gente não foi instruído desde... Essa falta que a gente tem é desde criança, porque os meus pais nunca entraram numa universidade, não concluíram o ensino médio. Então, é essa falta que a gente tem de... Não de incentivo, porque incentivado a gente sempre foi, mas de conhecimento da vida real, porque não é uma realidade nossa. Nunca foi, pelo menos da minha família, nunca foi uma realidade. Eu sou a primeira neta de ambas minhas avós que se formou. Aí passei na faculdade, ganhei uma bolsa para fazer, ganhei uma bolsa na UFES aqui de Erechim também para cursar pedagogia. E não fui fazer, eu optei por serviço social, que era o mais próximo que eu tinha do direito. Depois eu fui e prestei vestibular para fazer direito e passei. Só que não consegui comprovar renda, enfim, para conseguir uma bolsa. E aquilo para mim foi um desespero, porque era um sonho de infância, né? Sonho de criança. Então ali eu tive que ver o meu pai mover o mundo para conseguir me ajudar a realizar o sonho. E a gente pouco instruído, não sabia com quem conversar, não sabia o que fazer. Ele bateu na porta do reitor, da reitoria da URI, e foi pedir para alguém ajudar a eu conseguir uma bolsa, enfim, para me formar. Consegui, e com bastante luta, enfim, batalha, consegui me formar. Como eu falei antes, eu sinto falta furar essa bolha. Tipo, a gente pode, sabe? Pode se formar, pode fazer e ensinar para os adolescentes como fazer. Fazer o Enem, qualquer nota de corte, que faculdade que tu pode se inscrever, ensinar isso na prática, sabe? Que esse sonho pode ser alcançado. Eu não tive isso no meu ensino fundamental e ensino médio, não foi na prática possível. Eu acho que é bem importante a gente mostrar para os adolescentes e para os jovens de hoje que é possível, que essa realidade, que essa, enfim, esse sonho é bem possível, mas de uma forma prática. Bairro Visto de Cima. Sol cobrindo o bairro. Várias casas e ruas do bairro. Aí eu vim, eu e a mulher, né? Sim. A gente tem no bairro, tinha só uns 12 casas. 12 casas? 12 casas. Hoje, o senhor calcula onde que está a cidade. O senhor conhecia? Isso. Conheci. Trabalhei ali também. O que o senhor fazia lá no Matador? O que eu fazia? Isso. Eu trabalhava na bucharia. Limpar, só não ganhava, mas não resto fazia. As fronteiras, certo. Vinha 80, 100 boi, entravam aí no Matador. Tudo era invernado ali nesse bairro, tudo invernado. Eu cheguei aqui no bairro, eu tinha 5 anos de idade e quando nós chegamos aqui no bairro, o bairro era chamado Matadouro, antigo Matadouro, né? E aqui no bairro era assim, bastante matos, potreiros, porque tinha um matadouro ali embaixo e eles faziam assim, era um açougue, eles caminhavam os gado, né? Inclusive não tinha nem carro no bairro, né? O único carro que tinha no bairro na época era o tal do caminhão da carne,
que tinha dos arpines, que levavam a carne do matador, do frigorífico até o centro, né? E muitas vezes estouravam aquelas tropas dos bois, né? Então nós como criança, a gente tinha medo, porque vinha ali pela rua do Leno, ali, né? Era só estradinha, cadeira, não era ruas, né? Então quando a gente via o barulho que os iam tocando, berrante com os bois que iam vindo, então as mães carregavam todas as crianças para dentro. Apesar que não tinha muitas pessoas, na época acho que tinha o máximo, acho que eram umas 15 casas no bairro. A Sanga tem um riacho que passa lá embaixo, hoje em dia ele é um esgotão que dizem, né? Mas naquele riacho nós se criamos lavando roupa, meus irmãos pescavam, nós tinha criação de ganso, de patos, eles nadavam naquele rio, era muito limpa aquela água naquele tempo, há 62 anos atrás. Era muito lindo, nós passava, no domingo, nosso divertimento era na Sanga, no Sangão, porque ali era limpinho, as águas eram cristalinas, era limpinho, tinha peixe. E aquela história de que vocês escolheram o nome Bairro Progresso. O Bairro Progresso era o seguinte, então nós estávamos, eu acho, umas 8 adolescentes numa sala que vinha um professor que tinha um antigo pavilhão dos Vicentinos e ele vinha de noite dar aula para os adolescentes. Nós éramos, eu acho, uns 8. Né? E daí de noite foi feito para escolher um nome. Inclusive daí deram vários nomes, né? E o meu esposo e um que hoje que era nosso amiguinho aqui, o Antônio, ele e o meu esposo escolheram um nome. A escola era o Dom Pedro, aqui era 2 salas de aula, 2 peças. Era a sala da merendeira e a sala que a professora dava aula. E eu e o meu esposo estávamos juntos ali. Com 15 anos eu casei e ele ia fazer 18, faz 52 anos que nós somos casados. Nós fizemos a nossa festa de casamento, foi no ano passado, agora vai fazer 52 já de casamento. O meu namorado de infância, se criamos junto, não saíram do bairro. Estudamos junto. Pra mim, eu não troco aqui. Eu não troco, porque eu tenho minha filha que mora no Cotegipe, tivemos propostas já que seria aqui, mas eu não consigo me ver longe do Bairro Progresso. O Bairro Progresso para mim é tudo. Conheço todo mundo, trabalho na obra Santa Marta, sempre trabalhei na Pastoral das Crianças com a irmã Terezinha, inclusive você foi minha aluna, doutora, lembra? Isso aí. Há 20 anos atrás, mais ou menos. E trabalhei, agora eu trabalho 5 anos na obra Santa Marta, também sou oficineira, né? Trabalho com as senhoras que têm problemas de depressão. E para mim é tudo. Não consigo me ver longe do progresso. Pois começando por aqui. Esse não conheci. Já todos somos amigos. E por aí vai, né? Isso aí. Como eu disse antes, aonde eu vou por fora, assim, todos somos amigos, todos. Porque todos me querem bem, me tratam bem. Grafiteiros pintando o muro da Praça do Céu. É um muro que a gente já há algum tempo vem observando, né? Já tinha a ideia de fazer alguma coisa, então a gente teve a ideia de fazer uma história em quadrinho, mas acabou que a arte, o projeto parece fotografias, então a gente quis retratar um pouco da cultura hip hop, um pouco do cotidiano do bairro Progresso. Algumas imagens têm desenhos com o fundo do bairro, né? Então a gente quis fazer esse retrato. Para mim o bairro eu acredito que existem muitas pessoas que são lutadoras aqui,
batalhadoras. É um bairro que a gente sabe que sofre bastante, né, com problemas sociais. Eu acredito que falta muito assistência governamental no bairro, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos amigos meus que moram aqui, que vivem aqui, e acredito que todos são grandes batalhadores e guerreiros que se mantêm em pé, construindo suas famílias, suas casas. É um bairro que respira o hip hop, né? Tem toda a essência assim de lutar pela igualdade social, né? De poder mostrar que existe, que faz parte da cidade, né? Que luta muito pelos preconceitos que sofre, assim, né? O pessoal daqui. E o pessoal aqui tipo, é muito aberto, muito receptivo, né? Por toda a arte, né? Toda a parte de liberdade da pessoa ser ela mesma, ser quem ela quiser e poder fazer o que gosta, né? E tipo, sem ter que ficar preso dentro de um padrão ali que a sociedade te coloca. Grafiteiro escrevendo paradoxo no muro. É uma satisfação vir lá de Passo Fundo, fazer parte desse projeto que traz inclusão e arte para um lugar que necessita tanto, né? Acredito que esse seja só o início e que tenha que ter cada vez mais. Bom, na verdade, isso para mim é minha vida, assim. É o que me tira de várias ideias ruins, né? Em vez da gente ter ideia ruim, a gente joga na arte tudo que a gente tem dentro da gente, então é só uma expressão do que eu sinto. Isso acredito que cada um tem uma visão, mas acredito que seja meio geral isso, né? E eu gosto de pintar aqui, bem por causa disso que eu falei, né? Por ser um local que não recebe tanto, né? Às vezes falta cultura, às vezes o que salva as pessoas é a cultura aqui, então pra mim é uma satisfação fazer parte disso, né? Cara, representa união, representa isso, cultura, hip hop. É um bairro que exala hip hop. Se não fosse isso, acredito que muitos dos problemas sociais seria muito maior, né? Então, o hip hop salvou, acredito que salva o bairro e representa isso, representa o hip hop. Sinceridade. Grafiteiro desenhando no muro. É bem emocionante, sabe? Tipo, eu moro na rua aqui do lado e eu sempre vi esse muro aqui vazio, sujo, sabe? Agora tá pintando ele, tá trazendo arte para esse lado do bairro. É muito gratificante. O bairro Progresso é minha casa. Eu morei aqui a vida inteira, eu estudei aqui. Fui criada aqui, a maioria das pessoas que moram aqui são minhas parentes, então o bairro Progresso é minha casa. Que a gente vem aqui e curte, né, um tempo. Aqui agora vai estar bem colorido também, vai dar pra ficar mais animado. Tá fazendo essa arte aqui pra mim é um grande passo, assim, uma grande visibilidade também pro bairro, uma visibilidade pro bairro. Eu moro desde que eu nasci aqui, 17 anos aqui no bairro. Minha família mora já há uns 40 anos aqui no bairro. Então, eu vim de Cruz Alta, né, para ajudar nessa obra e está sendo uma experiência incrível, né? Já tive aqui no bairro outras vezes, pintando também, mas particularmente nesse espaço, né, está sendo bem legal poder contribuir e alegrar um pouco esse ambiente que tem várias crianças por aí brincando, né? Sempre movimentado, e trazer a arte para dar uma vida a mais ainda é sempre muito legal. Grupo de grafiteiros fazendo arte com desenhos e escritas no muro da Praça do Céu.
vai. Eu quero ter ganja no carro, só quero saber da minha paz e da certeza dos pais. Nunca fui de delivery, mesmo assim sou formado. Sempre tive motivo pra viver, motivo fudeu. Eu foi minha mãe que me deu, abençoado de uma cesta, blá, blá, entendeu? Deixa eu rimar, vamos ver se vai sair. Siempre lo que hacemos es motivo de festejo, controlamos el juego. Músicos ensaiando e cantando em estúdio. Jovens operando equipamentos musicais. Salve pessoal, tudo certo? Enger Beats aqui falando, juntamente com o Paradoxo que o meu amigo Sten está produzindo, um projeto muito bem elaborado. Espero que todo mundo que esteja olhando se inspire, olhe com alegria e principalmente, pessoal, isso daqui é um movimento onde para mudar certos pensamentos de muitas pessoas que pensam que às vezes o negócio é negócio de marginal. O meu trabalho é 100% profissional, o trabalho de todo mundo que está empenhado nesse projeto é 100% profissional. Bom, nós aqui da Rataria viemos fazendo esse projeto com o Sten a convite dele, onde nós elaboramos todas as trilhas sonoras, todas não, mas boa parte sim. Esse projeto a gente vem elaborando com uma equipe muito adequada para fazer cada batida, cada instrumental, ou às vezes cada caçada de sample, que muito da rapaziada não sabe, mas às vezes os beatmakers são os caça-samples. Então, rapaziada, aqui da Rataria, o meu amigo João Brás, nesse exato momento está fazendo um beat, que aqui a gente está sempre em movimento. Nessa cultura a gente nunca pode parar, sempre está expressando alguma coisa nova, principalmente a galera que é do hip hop, do rap, do trap, funk, pessoal, é muita coisa. E, bom, o João Brás, o João Paulo Bertol dos Santos, como CEO da Rataria, e a Rataria como esse movimento de uma gravadora onde abraça muitas pessoas, não digamos assim desesperadas, mas sim com vontade de expressar a sua arte. Vou fedendo a Malboro, exalamos a rua, vocês são crossplay do bono, por isso eu boto meus fones, vou de peão por aí, e o som do ratatá derruba os patati, pode chamar a gente pra poder fazer um improvisado, que com os aliados que estão chegando pra poder contar, poder postar que esse gole tá na mente, tô tomando aqui cavalo branco, mas não mostra os dentes, tio. Nós é isso, por isso, nós não pensa naquilo, pra manter em sigilo, te chavando rap kill, assim que eu sigo no meu instinto assassino, no sapatinho, ouvindo um sabatinho, eu vou que vou. Tocando violão aqui, chavando aquele lá que todo mundo sabe de onde vem. Nós é o trem, a RZO já falou. Salve, mano Sten. Muito grato aí pelo convite aí, mano, pra participar desse projeto aí, desse doc. Espero contribuir então com essa ideia que eu vou dar aí, contar um pouco da história, como é que foi, mano. Pelo menos pra mim, dos meus amigos aí de Erechim aí, que começaram junto comigo, tá ligado? Então, eu comecei, cara, a conhecer o rap, foi por volta do final dos anos 90. Eu morava na Coab, e eu lembro que veio um primo de um camarada nosso da Quebrada na época e trouxe um CD do Racionais, e eu já peguei, já fiz uma cópia numa fita cassete, e desde ali comecei a escutar, daí comecei a conhecer outros grupos e tal, foi uns 6 ou 7 anos mais ou menos escutando rap, até sentir uma vontade, cara, de escrever, de me expressar, de fazer música também, sabe? Até porque na minha família nunca teve ninguém com contato com música nem nada, foi uma coisa que surgiu bem mesmo de querer se expressar mesmo, de querer falar algo, tá ligado? E na época eu comecei fazendo capoeira, cara.
E aí eu tive acesso ao Secris. O Secris era um projeto que tinha no bairro São Cristóvão, e a maioria dos meus amigos que fazia capoeira fazia aula de dança, o break, né? E eu ainda não tinha muito conhecimento. Aí um dia eu fui participar dessa aula de dança com eles e conheci o James. O James é um cara muito importante para falar da história do rap em Erechim também, que contribuiu muito. Antes de ter grupo de rap e tudo, já tinha o break aqui em Erechim aqui. Ele vinha lá de Passo Fundo dar aula pra cá, já era MC também, tinha um grupo chamado CVC na época, e ali a gente começou a fazer uma amizade, começamos a fazer projetos dentro da cidade com capoeira e com rap, até que depois ele foi trabalhar mais em Passo Fundo e a gente ficou por aqui. Aí na época eu lembro que a gente montou um grupo chamado Contra-Ataque Galdério, eu mais Mano Camaleão. A gente trabalhava, cara, com projeto social dentro das quebradas, fazendo oficina. A gente teve a oportunidade de trabalhar dentro do bairro Progresso também, com oficina também. Fizemos bastante evento também, tinha a galera do PCP, DK3, o Fio. Toda a galera contribuiu com essa história aí pra hoje estar a cena como tá aí na cidade aí, cara. Pra mim o rap foi uma forma de, sei lá, cara, tipo, de fugir daquele caminho errado ali que eu tava vendo que tinha na quebrada ali, que vários amigos meus acabou se envolvendo com coisas erradas na época, e o rap foi uma fuga pra nós. Tanto que estamos aí até hoje na caminhada, aí são mais de 10, 15 anos correndo dentro da música, dentro dos projetos sociais, para levar a mensagem até a galera nova, as crianças, mesmo dando continuidade nos projetos aí do nosso estado também, que sempre foi forte o rap, a gente sempre quis contribuir através, tipo, das nossas palavras também, tá ligado? A gente queria fazer parte do movimento, e na época a Erechim ainda era muito novo nisso, sabe? Então a gente começou fazendo oficina, começou trazendo gente de Porto Alegre, gente de Passo Fundo para contribuir aí com a cena aí, que foi o que foi ajudando nós também a estar aprendendo sobre o movimento, né, cara? Depois a gente conseguiu ir até Curitiba, fazer um primeiro show com o grupo Contra-Ataque. Na época tinha até grupo de São Paulo cantando lá, como Função RHK, entre outros, Plano B. E dali então ali, cara, a gente não parou mais, né, meu? Foi vários anos correndo aí dentro da cidade, aí fazendo vários projetos. A gente conseguiu fazer umas 2 festas de rap também, que Erechim nunca teve festa de rap, a gente conseguiu fazer na época também. Acho que foi em 2007, eu acho, se eu não me engano. Também foi bem maneiro, também ver uns grupos de fora cantar. Depois a gente conseguiu trabalhar com o Cilindro Cultural também ali, trouxemos bastante gente da música para tocar ali também. A minha vivência no bairro ali, mano, começou muito cedo, tá ligado? A minha avó, ela sempre morou ali no bairro, ali na rua atrás do Kaique ali. Então eu sempre tive uma vivência muito grande no bairro, desde criança. Eu vi eles fazendo a escola, tudo ali que não tinha também, depois os projetos que foi implantado ali. E depois a gente teve a oportunidade em 2009 de estar trabalhando dentro do Kaique também com a cultura hip hop, né? E isso aí fortaleceu muito na caminhada também, entendeu? Para ter visibilidade da cidade de Erechim, do nosso trabalho, a gente começou a levar o nome para outros lugares. E é da hora, né, cara? Porque a gente saiu daí do interior, onde não se tinha quase nenhuma informação sobre rap, né? A gente é da época ainda que comprava revista ainda para ler as informações. O computador era raro, a gente tinha que ir nas lan house para conseguir alguma informação, conseguir algum beat gringo para escrever, ou era alguém que viajava para uma outra cidade, comprava uma revista, um CD para nós, tá ligado? Então foi sempre garimpado mesmo as informações de rap para nós, sabe? Mas nunca a gente deixou se abalar por isso, né, meu? Por morar em Erechim, tipo, não ter muito acesso, a gente nunca deixou, a gente sempre foi correndo de atrás, né, mano? Pois é, continuando aqui a nossa caminhada pelo bairro Progresso, né? Otelo, andando por aqui, conhecendo essas pessoas, essas histórias de vida tão legais. Agora estamos aqui, vamos falar um pouco sobre religiosidade, sobre fé, principalmente, né? E aqui do nosso lado aqui, comigo com a Otelo aqui, está o pastor Robson, e o meu amigo aqui Marcos, que tem essa linda casa de umbanda aqui também no bairro, e que serve a comunidade, que através da fé, né, de cada um da sua forma, transmite
aí para todas as pessoas daqui. Eu queria saber deles como é levar a fé aqui num bairro tão populoso, tão assim, que tem bastante calor humano, como lidar com pessoas de diferentes lugares, de diferentes crenças. Pois é, Pedro, Otelo, é um prazer estar recebendo vocês também, juntamente com o Marcos. E falando um pouquinho da religião, né? A palavra religião ela vem da religação entre o homem e Deus. Nós que recebemos a partícula de Deus temos que se conectar com Deus a todo instante. E a ideia que eu trago como pastor é sempre aproximar o homem de Deus e amortizar sofrimento, dores, enfim. Eu tenho um trabalho social com dependentes químicos, né, que a gente faz um trabalho de apoio. A gente também tem famílias na igreja, a gente tem mais ou menos aí 70, 80 pessoas que frequentam a nossa igreja, e dentre essas pessoas a gente tem vários tipos de situações, vários tipos de pessoas com diversos tipos de problemas, e a gente tenta ser um pouco pai, um pouco amigo, um pouco conselheiro, um pouco de tudo. Eu posso dizer que eu passei pela droga, né, fui um adicto, e faz mais de 20 anos, né, que eu estou limpo, né, que eu não uso, e Deus me deu essa vocação para estar trabalhando com pessoas nessas condições e estender um pouquinho mais, né, a igreja, o papel da igreja, né, da religião como um todo, ela agrega também não só para a sociedade, mas também para o governo, né, porque à medida em que você tira um usuário da rua, você está tirando provavelmente um ladrão, um futuro traficante. Então tem vários tipos de situações que eu acho que a igreja ela agrega bastante na sociedade. Então, Pedro e Otelo, eu acho que tudo está relacionado acerca da fé. É a fé que nos move, é a fé em Deus, é a fé nas coisas e nas doutrinas que nós acreditamos que nos move a fazer o que nós fizemos, que é trabalhar com pessoas. Né? Quando nós se dispusemos a trabalhar com pessoas, como o pastor disse, né? Nós vamos trabalhar com pessoas dependentes químicas, nós vamos trabalhar com pessoas com dificuldades na área familiar, né? E a fé é que nos motiva a trabalhar isso, e através da fé é que nós auxiliamos essas pessoas, né, a encontrarem o seu caminho, aquilo que elas vêm buscar dentro daquilo que acreditam, né? O meu amigo pastor Robson, nós somos amigos há tempo, né, pastor? E nós sempre se encontramos nesses espaços para falar, né, da fé, principalmente na fé em Deus. É a fé em Deus que nos faz acreditar, né, na mudança de vida, na mudança de situações, na mudança da sociedade, né? O bairro Progresso, né, como um bairro tão grande que né, com mais de 15 mil habitantes, e dentro desse aglomerado existem muitas famílias dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica e também dentro das religiões de matriz africana. Pois a gente sempre tem um bem comum, todos nós temos um bem comum, independente da religião de cada um, né? Professamos o mesmo Deus de forma diferente, porém eu vejo que como o sentido sendo o mesmo, cuidar de famílias, cuidar de pessoas e estar convivendo com pessoas. E esse é o trabalho da religião, independente qual seja ela, né? Eu tenho a minha fé, né, em Cristo, em Deus, e ele tem a fé dele, mas o que nos leva, né, a ter muitas das vezes um encontro, uma conversa casual, um cumprimento, é o mesmo objetivo, trabalhar com pessoas. O que eu vejo como o princípio, né, o primeiro princípio, o ser humano ele foi criado por Deus, todo ser humano foi criado por Deus. Eu acho que a nossa ligação, independente de religião, independente de fé, independente se a pessoa é ateu ou não,
nós somos feitos criados pelo mesmo Criador. Então isso nos leva a andar no mesmo sentido. Talvez alguns em caminhos opostos, mas no mesmo sentido, né? É como eu sempre falo assim, como um exemplo, se a gente vai para os centros, tem várias alternativas, várias ruas que você vai chegar no mesmo lugar. Então eu acredito nisso aí, eu acredito que nós, como pessoas, temos que crescer. Eu não tenho ninguém por inimigo, independente da religião, independente da fé, eu não tenho ninguém por inimigo. Então a minha ideia é trabalhar em conjunto, é sentar, conversar e fazer o bem para a comunidade, para o bairro Progresso, para Erechim, para as famílias e para todas as pessoas que necessitam de ajuda. Semáforo com sinal vermelho. Automóvel passeando nas ruas do bairro. Balanço na Praça do Céu. Flores amarelas. Folhas amarelas no chão. Praça do Céu em paredes grafitadas. Placa pichada. Grafite nos muros. Tênis pendurados nos fios elétricos. Automóvel sobe a rua da caixa d'água. Carro passa devagar em meio às casas. Salve família, beleza? Me chamo Rafael Lopes, meu vulgo aí na quebrada, aí o pessoal me chama de DK, né? E minha trajetória no rap em si, acho que posso falar até da vida, né? Porque o meu molde, meu caráter, fora familiar, de estrutura pai, mãe, a rua me moldou muito, né? Eu entrei no movimento, conheci o movimento, na verdade, em 2001, né? Tinha 7 para 8 anos. Com iniciativa do primeiro grupo aí de Erechim, na verdade, né? Que era o PCP, que conscientemente depois virou Consciência Ativa. Onde eu trilhei com eles, né? Acompanhava, eram vizinhos, então novidade na cidade não existia. E através de ver eles dançando, cantando, uma coisa que eu nunca vi, né? Contato, internet não existia. A gente se identifica, eu acho que tá no sangue, porque tu começa a gostar de uma coisa que tu nunca ouviu, nunca escutou, né? E o rap foi isso pra mim. Então comecei através da dança, né? Eu entrei no movimento mesmo por causa da dança. Eu vi o pessoal dançando e me interessei por aqueles movimentos, né? As acrobacias diferentes. E eu entrei para aquele meio ali, comecei a aprender. Em 2003 para 2004 eu criei o meu primeiro grupo de rap, que é a Banca DK3. DK3 2N1D Produções, família R-Clan 2018, vem com nós. DK3 foi o terceiro grupo de rap da cidade e posso falar que o único ativo hoje, né? Em 2024, o primeiro grupo findou, o pessoal por N motivos se apartaram, né? E tinha um contra-ataque Galdério na época também, mas o pessoal tá ativo ainda, só que saíram da cidade, né? O Dose e o Camaleão. E eu fiquei na cidade ainda. E desde então nunca mais parei, né? Com rap, sabe, dividindo com o trabalho. Vem você também, cola na área, Progresso é nossa casa onde não existem falhas. E não existem falhas aqui entre os irmãos. Passou da passarela, se liga na missão, sei que tem várias fitas.
em todo momento, mas se mexer com alguns, aí eu só lamento. Tipo, levanto cedo, água no rosto inteiro, o chimarrão tá pronto. Sobrevivência, né? Botando em primeiro lugar às vezes, mas o rap eu acho que não é só a prática, né? Tanto que tem o Fio aí que é ele não pratica o rap, mas é um consumidor, né? Um professor, sabe mais do que muitos na rua aí sobre o movimento hip hop, né? Então acho que não precisa tu estar fazendo, cantando uma letra ou dançando, né? O rap é quem consome também, né? É mais do que uma letra, é um estilo de vida, é um movimento. A questão do preconceito tem muito, principalmente quando se trata no gênero do hip hop, né? Na época, como era novidade, o pessoal já olhava com ar de desprezo e marginalidade, que não tinha, né? Não existia, então os caras olhavam o pessoal com umas calças diferentes, uma roupa diferente, e só por ser periférico, né? Já tem esse olhar de discriminação. Mas aqui dentro não, né? Aqui não. Dentro do próprio bairro, graças a Deus, sempre foi bem aceito. E o pessoal conhece, né? Vê como uma estrutura, vê como um ar de denúncia, de protesto, que luta contra tudo que vem contra aqui, né? Que preconceito em si, desde política, envolvimento social, o rap está envolvido, né? Mas tem muito preconceito. Não só na área musical, né? Tu ir numa firma hoje falar que mora aqui embaixo, de repente tu já perde a vaga, né? Por ser morador daqui. Mas hoje também está bem diferente, né? Não dá para dizer, mas mesmo assim ainda o bairro é citado como perigoso, como difamação. Aqui é lar, né? Aqui é o marco zero, eu digo, sempre falo isso, né? Aqui é o marco zero, principalmente esse lugar onde nós estamos aqui. Aqui ninguém é ladrão, somos todos honestos, rapaziada, gente boa do bairro Progresso. Aqui ninguém é ladrão, somos todos honestos, rapaziada, gente boa do bairro Progresso. Quem não me conhece, vai me conhecer. Quebradas de Erechim, eu vou dizer pra você. Aquele salve pro PV, pro Paiol e bairro Coller. Jabuticabal, Três Vendas, Aldarioli, bairro São Cristóvão, galera do Cerâmica. O rap invadiu o Morro da Guampa, tem bairro Cotrel e Morro da Cegonha, Maria Clara, Semapa e Vila Souza. Tudo na boa, na paz do bairro Linho. Morada do Sol, Mar de Lívia, Inferninho, Poleto, Aeroporto do São José tem festa, nunca esquecendo dos manos da floresta. Atlântico e Coab, Pô, Bela Vista e o Petit Village, pessoas de coragem moram lá no Cristo Rei. Eu peço paz para o progresso, onde eu sempre viverei. Bom, meu nome é Gilberto de Oliveira, sou conhecido nas ruas aí como Fio, e eu nasci e vim morar no Progresso com 3 dias de vida. Meu pai e minha mãe minha mãe era dona de casa, meu pai era pedreiro, e as ruas do Progresso aí me ensinaram muita coisa, e através dessas ruas do Progresso, das amizades que eu tive na Rua do Progresso, que eu conheci o rap, o hip hop, né? E nessa cultura aí eu tô desde os meus 15 anos de idade ia trabalhando como ativista na cultura, né? E é uma parada que me ensinou a viver, né? Me ensinou a ser pai, me ensinou a ser um bom marido, me ensinou a ser um bom filho também para minha família, um bom irmão para meus irmãos, né? E é coisa que eu mais amo fazer, né? É viver a cultura hip hop em si mesmo. Bom, o hip hop apareceu na minha vida assim como uma válvula de escape, né? Por eu ter me criado aqui no bairro Progresso, é um bairro que sempre foi conhecido pela violência, né? E o hip hop foi uma alternativa para a gente fugir dessa violência aí. Uma maneira de passar uma visão diferente. Eu sempre gosto de dizer aos meus, né, ao povo daqui do bairro, uma visão diferente, que não é só o crime que existe aqui, também tem coisas boas, né? E para tentar salvar, né, como o rap em si, ele é passar a mensagem, né, passar uma mensagem de uma vida melhor para os meus aqui, né? O Malcolm é uma fonte de inspiração, sim, para mim, porque através da índole do hip hop eu tento ser um bom pai, né? Tento passar uns ensinamentos bons para ele. Meu filho, para mim, é a maior fonte de inspiração hoje, né? Ele tem o nome de um cara aí que eu admiro muito, que é o Malcolm X, né, cara? E tento passar os ensinamentos do Malcolm X para ele, os ensinamentos do hip hop, né?
para que ele também siga uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida que transmita união, né? E que ele se mantenha longe do caminho ruim, né? Porque hoje em dia o que falta muito é passar essa mensagem para a gurizada mais jovem aí, para se manter fora desse caminho obscuro aí, que é o crime, né? Hoje em dia tá fácil se envolver no crime aí, poucos estão tentando lutar contra isso. Bah, cara, momentos difíceis para mim nesse bairro aí teve vários, né, cara? Eu vivi um agora no começo do ano aí, que foi o falecimento da minha mãe, né? Que ela era o pilar da nossa família aí. E a perda de vários amigos meus aí, né? Que tem uma frase da música do Emicida que diz que você sabe como é foda tu ser convidado para mais velório do que festa de aniversário. Foi bem isso que eu vivi nesse bairro aí, né? Eu vi muita gente aí que podia ser um vendedor bom pra caramba aí, um profissional bom, um jogador de futebol bom aí, e que no meio do caminho aí aconteceu coisas e circunstâncias aí que ceifaram eles de nós, né? Perca de grandes amigos aí, né? Conhecidos, familiares. Eu propriamente tive 5 primos assassinados só aqui nesse bairro aqui, né? Então a violência aí é a parte mais difícil de tu combater convivendo nesse bairro aqui. Bom, a cena mais triste que eu vi no bairro aí, as cenas mais tristes que eu vi aí foram vários assassinatos, né, que eu presenciei na hora do acontecimento aí, e isso me marcou muito. E é por isso que eu trabalho para que meu filho não tenha essas cenas aí dessas tragédias aí que aconteceu com essas famílias aí. E eu tento trabalhar com o hip hop para manter quanto mais pessoas longe disso daí, melhor. E daí, quando eu morava aqui, eu comecei a assistir muçulmano. Daí foi por isso que eu comecei a gostar de batalha de rima. Na primeira vez que eu fui lá, eu matriculei meu nome sem o meu pai saber. Daí quando me chamaram, meu pai ficou surpreso. Daí na segunda batalha que eu participei, eu já fui campeão. Fui muito feliz dessa vez, porque eu consegui ganhar de um dos mais bons na batalha de rima. E era a final para mim. Daí eu ganhei um prêmio. Eu ganhei muito dinheiro e ganhei alguns negócios para comer também. E é isso. Mas às vezes eu perco, né? Às vezes eu consigo ganhar de alguns, mas às vezes eu perco. Porque eu tô com sono, né? Às vezes eu fico brincando, daí eu fico com sono. Daí eu não consigo batalhar. E é isso. Amanhecendo no bairro. Nascer do sol. Pessoas no estúdio. Praça do Céu, vista de cima. Quadra da Praça do Céu. Bairro Progresso, visto de cima. Pessoas sentadas no banco da praça. Carros no estacionamento. Bairro Progresso, visto de cima.